Então, vamos lá, dando sequência à apresentação dos casos exitosos. Meu nome é Sheila e eu vou apresentar mais um caso, que eu intitulei De Mãos Dadas com a Família, Seguimos para a Evolução. Pode passar. Caso 1. Cid, F84, é uma criança que tem autismo, bastante comprometida. A idade é 10 anos. A criança chegou na APAI em 22 de 4 de 2019. Era uma criança que não era de Serra Talhada, veio de São Paulo. Então, imagina aí, mudou a cidade, mudou a escola, mudou os colegas. É uma mudança e tanto, não é? Na vida de uma criança. No primeiro momento, ela começou a frequentar a APAI no turno da tarde. E, em seguida, foi para o turno da manhã. Isso aconteceu por questões escolares, porque a mãe foi procurar uma vaga para matricular a criança na escola mais próxima de sua residência. Quando encontrou essa vaga existia no turno da tarde. Então, ele saiu do horário da tarde da APAI e passou a frequentar o horário da manhã. Então, o parecer inicial. O parecer inicial é o que a gente faz com toda criança que chega aqui. Primeiro, a gente observa, e a partir dessa observação, a gente faz anotações. A partir dessas anotações, a gente começa a elaborar um planejamento estratégico, que é o planejamento de intervenção. Então, vamos lá, o parecer inicial dessa criança. Ele compreende alguns comandos verbais e outros precisa de condução física. Gosta de animais e carros em miniaturas. A partir daí, a gente já começa a pensar na possibilidade de uma atividade que envolva o quê? Carrinhos e animais. Tem facilidade com a associação. É aquela criança que, se eu entregar a ele uma pecinha vermelha e, de outro lado, eu entregar um depósito com diversas peças, e dentro daquele depósito, tendo uma pecinha vermelha, ele vai conseguir identificar, trazer e colocar a próxima. Ele tanto associa como ele pareia. Desenvolve atividades sombreadas da mesma forma. Eu faço uma atividade com sombras, entrego um objeto, que dentro daquela sombra vai estar a sombra daquele objeto. Então, essa criança vai conseguir identificar. Rejeita atividades no papel. Aí já vem a possibilidade da gente pensar em papel plastificado, foi o que a gente pensou no primeiro momento. Vamos começar a introduzir papel plastificado com lápis de quadro para ele começar a fazer aqueles primeiros rabiscos. Não reconhece letras, números e tem comprometimento da coordenação motora, que já é toda criança que chega para cá, que a gente já observa, essas crianças que têm autismo, que a coordenação motora fina é comprometida e que precisa ser trabalhada. Pode passar. Intervenção presencial. A intervenção presencial foi o que ocorreu aqui na APAI, logo após a chegada da criança, até o início do isolamento social, que a gente teve que ficar afastado, né? Então, vamos lá. A intervenção presencial ocorreu 2 vezes por semana, no qual eu tirava ele da salinha, levava para a sala de terapia psicopedagógica, e, a partir daí, a gente começava a aplicar as atividades. A duração é de 45 minutos e durou durante 5 meses. A intervenção ocorreu seguindo os protocolos TIT, com atividades adaptadas e estruturadas exclusivamente para a criança. O protocolo TIT é o protocolo que segue etapas. São etapas sinalizadas, onde a criança passa por o 1 a 1, que é onde a criança está de frente para mim, e eu posso dar a ela todo apoio físico, verbal, durante a execução das atividades. Em seguida, ela vai para o independente, que é onde a criança já tem autonomia para desenvolver uma atividade, onde a minha presença física ainda está lá, mas eu não posso intervir. Às vezes eu fico um pouquinho próximo da cadeira dele. E à medida que ele vai tendo autonomia, ele olha para a atividade, ele olha para mim, dá aquele sorriso, ele sente a segurança que eu estou por perto. À medida que ele vai fazendo essa atividade, eu vou subtraindo a minha presença. Por quê? Porque a intenção é dar autonomia a essa criança. E assim eu vou, um passinho para trás, outro passinho, até fazer com que a criança desenvolva aquela atividade sem que eu precise estar muito presente e muito próximo dela. E, por fim, temos como é que diz? O lazer, que é a recompensa, que é onde a gente tem um cantinho, que é o cantinho de brincar, onde tem vários brinquedos, e esse cantinho também é monitorado. À medida que a criança vai para lá, eu vou acompanhando como é que ela brinca, se ela sabe a funcionalidade de cada brinquedo, e assim por diante. Pode passar.
A intervenção à distância. No primeiro momento, a intervenção à distância começou com recursos que os pais tinham em casa, como prendedor de roupas. O que a criança vai fazer com o prendedor de roupa? Ele vai fazer o encaixe. O encaixe do prendedor pode ser em torno de uma caixa de sapato, pode ser em torno de uma tupperware, de um depósito que você tenha na cozinha. Por quê? Ele vai estar trabalhando esse movimento, que é o movimento de pinça, que é um movimento de suma importância para quem vai adquirir a habilidade de segurar no lápis e fazer o contorno das letras, não é isso? Um escorredor de macarrão, o que eu vou fazer com o escorredor de macarrão? Eu posso virar ele de ponta cabeça, tipo emborcar. E a partir daí, com canudos, eu vou estar trabalhando a atenção, concentração, coordenação motora fina. Esses canudinhos, futuramente, eles podem ser picotados em pedacinhos pequenos. E com a ajuda de um cordão de sapato, a criança vai fazer um aliavo, tipo um colar, canudo por canudo, colocando no cordão do sapato. Aí eu vou trabalhando a coordenação também, a atenção, concentração. E se os canudos for colorido, eu ainda posso trabalhar cores. Copos descartáveis. Por que copos descartáveis? Primeiro momento, a torre. Concentração. Coloca a base e a criança sai empilhando. A base e ela sai empilhando até formar a torre. Em seguida, veio outra atividade, a sinalização com as letras do nome. Eu colocava o nome da criança, as letras do nome da criança, uma letra em cada copo e a criança ia organizando. O que é importante frisar aqui é a repetição dessas atividades. A evolução acontece porque a gente está sempre planejando, aplicando, replanejando, observando e repetindo. Viu? A gente avança quando a gente tem a possibilidade e a gente também recua quando vê que tem que botar o pé no freio. Então, pode passar. Mais tarde, a intervenção foi através da elaboração das atividades para o responsável vir retirar na APAE. A partir daí, eu elaborava todo aquele planejamento mensal, mandava para a APAE, e a mãe vinha retirar. Aos poucos, eu ia orientando a mãe como ela deveria proceder com cada atividade. E ressaltando aqui que essa mãe segurou na nossa mão de uma forma que não tem nem palavras para dizer. Ela aproveitou todas as dicas que a gente deu, nos deu todos os feedbacks necessários para que a gente pudesse avançar e ampliar nossas atividades e fazer com que a criança evoluísse. Pode passar. Agora, o parecer atual. O parecer atual é como a criança está hoje. Eu elaborei um pequeno texto em primeira pessoa, dei voz à criança. Então, vamos lá. Vou ler para vocês. Pode passar. Então, vamos lá. Eu me chamo Erix, sou bonito, elegante, estou sempre arrumadinho e cheiroso. Gosto de animais, gosto de carrinhos, me perco entre meus brinquedos que nem vejo o tempo passar. Sobre ficar em casa por muitos dias, durante muito tempo, não está sendo fácil, mas eu estou fazendo muitas tarefas com a ajuda da mamãe, claro. Pois é, vocês não sabiam? A mamãe agora faz todas as tarefas da APAE comigo. A tia Cíntia e a tia Sheila eu vejo apenas pelo celular. Nesse montão de dias que estou em casa, já aprendi a fazer o meu nome. Erix, isso mesmo, minha gente, tá? Em letra maiúscula, porque é justamente assim que ele faz em letra de bastão. O Erix, ele já consegue fazer. Isso mesmo, estou quase conseguindo fazer o Logan. Muito em breve, ele já vai consolidar o segundo nome. Daí eu saberei fazer Erix Logan. Eu já conheço as vogais, eu sei que a árvore eu vou ligar para o A. Isso mesmo, foneticamente ele já conhece, ele já liga as vogais tudinho. E o restante eu também consigo ligar, cada desenho a sua vogal. Eu também já conheço alguns números, já estou cobrindo para treinar, porque a tia Sheila disse para a mamãe treinar comigo. Sabe? Aqui só para nós, a mamãe faz tudo o que a tia Sheila manda. Ela fala igual a tia Sheila, segura na minha mão igual a tia Sheila, coloca para eu recortar desenhos igual a tia Sheila, faço as tarefas que a mamãe fala que a tia Sheila mandou. A mamãe grava vídeos e manda para a tia Sheila. Eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas suponho que tia Sheila foi morar na Lua e a mamãe ficou substituindo ela.
Então, aqui, minha gente, está o retrato de como a criança está hoje. A mãe aproveitou todas as nossas orientações, nos deu todas as respostas, os feedbacks possíveis, para que a gente pudesse saber o que fazia naquele momento que a gente estava distante, fisicamente, mas unidos, né? Pode passar. Agora eu tenho o depoimento da família, que é um pequeno vídeo. Oi, eu sou a Keline, a mãe do Eric, e eu vim aqui fazer meu depoimento referente como o Eric cresceu durante essa pandemia, onde nada se acreditava mais nas possibilidades que seria um ano perdido. Para a escola regular até que foi um ano perdido, porque infelizmente eu não tive tanto apoio dos professores regulares. Mas em compensação dos professores da APAE, de todos os profissionais da APAE, principalmente a professora Sheila, a professora Cíntia, que, nossa, como foram companheiras na realização de todas as questões referentes ao Eric. Tudo que elas pediram eu desenvolvi com ele, da melhor maneira que eu podia e da maneira que eu poderia fazer, né? E ele, com toda a sua dificuldade e mesmo com todo o seu interesse em ver as atividades, em querer fazer as atividades, foi tão importante para ele o querer aprender, né? E dessa forma ele foi aprendendo, foi desenvolvendo, foi fazendo o nome, foi fazendo o A, I, O, U, contando de 1 até 10, coisa que ele tem bastante dificuldade de falar, de produzir palavras, mas da maneira dele, com toda a dificuldade, ele foi desenvolvendo. E foi um ano que, graças a Deus, ele desenvolveu para mim bastante, porque o Eric não tinha vontade, ou ele não tinha possibilidade não, porque possibilidade sempre houve, né? Mas assim, em termos de pessoas querer dar a mão e seguir em frente, vamos que a gente vai conquistar, esse ano pra gente foi um ano assim, de conquista. Então assim, para os pais que escutam e veem muitas histórias de que porque ele tem deficiência ou porque ele tem autismo, ele não vai conquistar, ele não vai conseguir, isso é balela, entendeu? Porque os nossos filhos podem conquistar sim, eles são capazes, e não é uma outra pessoa que vai dizer pra gente que ele não pode. Se ele te dá recursos, se ele te mostra que ele pode, se ele pode fazer qualquer coisa, ele vai poder aprender da forma dele, no tempo dele ou dela, mas ela vai aprender ou ele vai aprender, e o pai não pode se apegar ao não de uma pessoa só porque ela chega numa escola e tem uma pessoa para atender e fala assim, não existe possibilidade, existe todas as possibilidades do mundo. E o meu filho é uma dessas possibilidades. Desde quando ele entrou na creche, teve uma professora que na agenda escolar dele escreveu que não mandava atividade para o Eric porque ele não tinha habilidade para fazer as coisas. E a gente teve que fazer ela engolir praticamente essa agenda escolar, não engolir de forma assim, né? E a gente lutou na escola e foi lá e mostrou que sim, poderia, que existia possibilidades. Mesmo naquela época não existiam possibilidades, meu filho, com o passar do tempo, existiu a possibilidade e a gente está nessa possibilidade. Então a gente não pode parar achando que uma pessoa, independente se ela tem faculdade, independente se ela tem qualquer coisa, o importante é o que tem aqui dentro do coração e acreditar. Porque foi acreditando no meu filho, foi acreditando nas possibilidades que ele me dava para seguir em frente. E foi junto com a professora Sheila, com a professora Cíntia, principalmente com elas, que me deram a mão e foram me dizendo, olha, a possibilidade, vamos por aqui. E ele mostrando os caminhos também para a gente, onde a gente poderia percorrer, como ele ainda está mostrando. E a gente não pretende parar. Então, para os pais que
tem a possibilidade de estar vendo esse vídeo. E eu sei o quanto é difícil o dia a dia, porque eu sou mãe de um autista. Então a gente não deve desistir por causa de um não de ninguém, porque amanhã ou depois a gente não vai estar aí. E nossos filhos vão estar aí. E a gente precisa lutar por esse dia e lutar por todos os dias dele. Então, que os pais não desistam, que existem todas as possibilidades do mundo. E o Eric só conquistou um pouquinho, ele vai conquistar muito mais. Então, para todos, Deus primeiro, né? Foi Deus que tá em tudo. E gratidão a todos, primeiro a Deus e a Sheila e a Cíntia e a todos. Graças a Deus, meu filho tá aí, a gente tá muito feliz. E no coração, apenas gratidão. Graças a Deus, primeiro Deus em tudo. E meu filho tá aí. E ele vai conquistar muito mais porque eu acredito nele e eu sempre vou acreditar. Fiquem com Deus. Pronto. Como vocês viram, o vídeo foi emocionante, não é? É de encher os olhos, é de chorar bastante. E, por fim, eu encerro a minha fala com esse trecho dessa autora, que ela diz assim: segura sua mão na minha para fazermos juntos o que eu não posso fazer sozinho. Porque quem tem um sonho e coragem para caminhar, com a força das mãos dadas, pode muito mais do que sonhar. Então é isso, minha gente. A gente segurou na mão uma da outra e o resultado está aí, um resultado bastante positivo. E a gente não para por aqui, a gente quer muito mais, viu?